Olá, amado. A paz de Arusha, meus irmãos. Hoje, dia 14 de maio de 2019. Ontem eu gravei o segundo vídeo e eu não sei o que houve, amados, que não apareceu o vídeo, não deu para visualizar, tá? E quando eu cliquei, tava uma página assim cinza e tava assim no meio da página um círculo com um ponto de interrogação no meio. E aí eu cliquei e falou, este vídeo não dá para ser reproduzido. E teve uma hora que colocou assim, desculpe, houve um erro diferente. Estava assim no vídeo. E aí eu acabei excluindo. E ele foi gravado, né? Mas é porque Terron tá furioso. Porque eu sei que muita gente vai sair do engano da religião através desses vídeos. Mas em nome de Arusha, esse vídeo vai pro ar. E muita gente vai se render aí a Arusha, né? Então vamos continuar, amados. Tá? Eu já adiantei algumas coisas, né? Porque como eu gravei ontem e tive que deletar o vídeo, tive que apagar, né? Porque ele não aparecia. Então eu já tenho algumas coisas aqui que foi adiantado, tá certo? Que já tá assim, eu já pesquisei e deixei aqui para adiantar logo, tá bom? E aí no final eu vou colocar também, no final desse vídeo, no link das descrições, tá bom? Tudo que a gente pesquisar eu vou colocar no link da descrição. Então vamos continuar. Será que... Opa. E assim tá ótimo, gostei. Então vamos lá, vou botar aqui. As pessoas que vivem carregadas debaixo de normas, regras e preceitos humanos que Deus nunca mandou. A religiosidade faz isso em nome de Deus. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. É isso que a religião faz. Ela busca agradar as pessoas, ela busca impressionar as pessoas. Um religioso, nos dias de hoje, Amados, vocês vejam bem, ele está falando aqui, e a Arusha está falando deles mesmos, dos líderes religiosos, que eles que gostam de alargar as franjas, e a Arusha está dando exemplo deles. E eles estão colocando como as pessoas, o povo, e tirando a reta dele, e está botando como a religiosidade. Vamos continuar. é alguém que pratica o cristianismo, alguém que faz as coisas relacionadas com a vida cristã, simplesmente preocupado em aparecer aos homens, em agradar os homens, em ostentar a sua religiosidade. Não é difícil dar exemplos disso. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O maior dentre vós será vosso servo. Quer ser grande? Sirva! Irmãos, vocês vejam, e a Arusha está falando isso, o que acontece? E a Arusha, ele estava falando com as multidões, tá? E com os discípulos. Só que nisso que a Arusha estava falando, ele falou, cuidado com esses, né? Começou a dar exemplo dos líderes religiosos. E nisso, ele começou também a falar para os líderes religiosos. Isso aqui ele estava chamando a atenção dos líderes religiosos. E o Augusto Nicodemos, maliciosamente, ele está colocando isso como se fosse para o povo, botando como religiosidade em cima do povo e não sobre eles. Veja, tanto é que ele pulou, ele leu e depois ele foi e disse, aquele que quer ser o maior, seja servo, sirva. Foi o que ele falou. Mas aqui o que a Arusha disse foi, olha só, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Quem faz isso? Os líderes religiosos. Não é isso que acontece? Muitas vezes a gente está numa igreja, a gente entra numa igreja de pedra e está lá um monte de cadeiras lá na frente do altar, que eles falam que é altar, que na verdade não é altar. Aquilo ali é palanque.
porque o verdadeiro altar, ele é mesa, escrito em Malaquias. É só a gente ler Malaquias todo que a gente vai ver que o altar era a mesa onde os sumos sacerdotes ofereciam os animais em sacrifício. Esse era o verdadeiro altar. Tá certo? Então eles botam nesses palanques as cadeiras para os outros pastores, líderes religiosos sentarem no lugar dessas cadeiras. Não é isso que a Ruxa está descrevendo aqui? Veja bem, está falando deles mesmo, ele está botando isso como povo. Olha só, vou ler de novo. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E a Ruxa fala nas sinagogas. Nas sinagogas de quem? E a Ruxa já fala. E a Ruxa nunca falou na sinagoga de meu pai, nas minhas sinagogas, não. Ele fala nas sinagogas, nas suas sinagogas, nas sinagogas dele, nas sinagogas de Satanás. É assim que a Ruxa se relaciona às sinagogas. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver. Tá? Aí aqui, ó, verso 7. As saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Não é isso que eles gostam de ser chamados de pastores, reverendos, apóstolos? Não é? Aqui, ó. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Aqui ele estava falando para as multidões, para não serem chamados como mestres, como esses líderes religiosos querem ser chamados. Tá certo? Aí aqui, ó, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Yahushua. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Veja, Yahushua aqui está falando dos líderes religiosos. E ele, o Augusto Nicodemos, pegou e falou, aquele que quer ser o maior, sirva. Aí ele está jogando isso para o povo. Mas Yahushua estava falando isso dos líderes religiosos, não foi do povo. Mas foi para os líderes religiosos, tá certo? Vamos continuar. Você quer ser grande? O caminho do cristianismo é o serviço. Na religião, para você ser grande, você busca título, você busca posição, os primeiros lugares e a ostentação. Mas no cristianismo, quem quiser ser grande, começa sendo pequeno. Ele vai... Amado, ele fala na religião e fala no cristianismo, tirando o cristianismo como se fosse religião, mas o cristianismo é uma religião. Inclusive no vídeo que eu gravei, eu já tinha separado que eu ia colocar para vocês, vou botar até no link da descrição. Veja, o que é cristianismo? Origem, história, crenças e símbolos, tá? Então, eu não vou ler tudo, por quê? Por causa da minha vista. Mas eu estou deixando aqui para vocês e vou colocar o link na descrição. Então, aqui tá, ó, o que é cristianismo? Conceito e significado. Veja bem, em termos técnicos, o cristianismo é uma religião monoteísta que há cerca de 2000 anos se derivou do judaísmo na região do Oriente Médio. Sua figura central é a de Jesus, que se acredita ser o Filho de Deus, a encarnação humana da própria divindade. Trata-se da maior religião do planeta, reunindo cerca de 30% da população terrestre e da mais influente do mundo ocidental. Precisamente, esta influência é tanto um auxílio como um entrave para compreendermos o seu significado, como expressa. Veja bem, diz aqui que a religião do cristianismo é uma religião monoteísta, mas não é. Na verdade, ela é uma religião politeísta. Por quê? Porque o politeísmo, eles acreditam em vários deuses. E o monoteísmo acredita em um só Deus. Só que o cristianismo, ele acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esses três são três deuses em um. Só que são três deuses em um. Então, eles não acreditam em um único Deus. Eles acreditam em três deuses, que esses três deuses são um. Então, isso é um monoteísmo falso. Tá? Por quê? Porque a Escritura diz, amado, o próprio Yahushua diz, né? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas tem que crer como diz a Escritura. A Escritura não diz que há um Deus, só um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, e os três deuses são três em um. A Escritura não diz isso. A Escritura diz, veja,
Eu vou ler aqui para vocês, tá? Em João 17. Olha, o que Yahushua diz aqui, ó, no verso 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua, a quem enviaste. Veja, Yahushua estava orando ao Pai, e ele estava falando, ele falou assim, ó, aqui, ó, vamos começar aqui do início para vocês verem que ele estava orando. Ele disse, depois de dizer isto, Yahushua olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua, a quem enviaste. Tá certo? Então, ele mesmo disse que o Pai é o único Deus verdadeiro, e a Yahushua, ele próprio, a quem o Pai enviou. Se Yahushua fosse Deus, ele iria dizer, Pai, que a vida eterna é esta, que conheço a ti e a mim, que tu enviaste como Deus de verdadeiro, mas não foi isso que ele disse. Ele disse que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e Yahushua a quem enviaste. E mais abaixo ele diz assim, ó, cadê? Cadê? Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, ou seja, eu me separo, para que também eles sejam santificados pela verdade, ou seja, separados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, aqui ó, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tá certo? Então, veja, o que acontece, amados? O Yahu, ele é o único Deus verdadeiro. Yahu, ele é espírito. O próprio Filho disse que o Pai é espírito, e importa que o adore em espírito e verdade. Então, o Pai, ele é espírito. E o Filho, ele é o Filho de Yahu, tá certo? Só que aqui, Yahushua está dizendo, ó, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, ou seja, como tu estás em mim, porque o Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. E os dois são um no entendimento do Espírito, tá certo? Porque o Pai está no Filho, o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro e o Filho é o Filho do Pai, que é o verdadeiro Deus. Mas o Filho não é Deus, mas ele está no Pai e o Pai está no Filho. É assim que a Escritura diz. Veja, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tá certo? Então, que nós estejamos no mesmo espírito do Pai e do Filho. Tá certo? É isso que a Yahushua ensina. Tá? Tanto é que aqui eu vou mostrar aqui para vocês naquela Bíblia. Eu até postei ontem para vocês, vou postar mais. Tá? Olha aqui, ó. Vamos ver, eu acho que é aqui mesmo, aqui, ó. João 17, de 1 a 3. Olha. Aqui, ó. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheço também Yahushua, a que tu enviaste ao mundo. Olha, e a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua, a quem enviaste. Olha, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e Yahushua, a quem enviaste. Ó. E a vida eterna é esta, que conheço a ti, só por único Deus verdadeiro. Olha isso, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. E Yahushua, a quem enviaste. Por que ele diz, frisa, o único Deus verdadeiro? Porque existe o Deus falso, que é esse descrito em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Este é o Deus falso, Terron. Por isso que Yahushua fala, aqui ó, a vida eterna, porém é esta, que conheço a ti, único verdadeiro Deus, e a Yahushua, aquele
que tu enviaste. Então vocês vejam, tá, que existe o Deus falso, tá? Então aqui, ó, cadê? Verso 21. Vou mostrar aqui para vocês nessa Bíblia também o verso 21. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui, peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, a fim de que todos sejam um, e que, como tu, Pai, és em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja, amados, o cristianismo é uma religião politeísta, tá? E eles dizem que são monoteístas, mas não são, eles são politeístas, porque eles acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e são 3 deuses em um. E sendo que o próprio Filho diz aqui que o Pai é o único Deus verdadeiro, Ele só. E o Filho é aquele que o Pai enviou. Mas o Filho não é Deus. Ele é filho do Yahweh, do Deus verdadeiro. Mas ele está no Pai e o Pai está nele. Não é que ele é o Pai e o Pai é ele. Ele é o Filho e o Pai é o Deus verdadeiro. Só que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. É assim que a Escritura diz. Tá certo? Então vocês vejam que o cristianismo é uma religião, sim. E o cristianismo, amados, ele é uma religião, tá? E essa religião, ela veio assim, porque na verdade o Constantino, ele adorava o Deus Mitra, o Deus persa, Deus Sol, tá? O Sol Invictus. Só que a Roma estava assim com problemas políticos. E aí, como ele estava com problemas políticos, ele teve que levantar Roma. Ele levantou como? Em cima da religião. Então, ele foi e falou que se converteu a Jesus Cristo, que não era nem o nome de Jesus Cristo, era um outro nome, era Jesus Cristo, uma coisa assim. Era outro nome, não era Jesus Cristo. Jesus Cristo é novo, tá? Vocês podem pesquisar que vocês vão ver. E aí ele se converteu a esse Jesus Cristo, mas na verdade era Mitra, porque ele sempre adorou Mitra. E ele pegou os atos pagãos do Deus Mitra, desse culto mitráico, e colocou no cristianismo. Tá certo? E aí surgiu assim, não, nisso que acontece. Aí as pessoas falam, não, mas à medida que as pessoas se converteram a Jesus Cristo, ao cristianismo, os cristãos eram mortos. Mentira. Os cristãos eram mortos? Não. Que eram mortos eram aqueles que seguiam a Yahushua. Que o Constantino mandou matar todos que seguiam a Yahushua para poder implantar o cristianismo. Tá? Para eles adorarem Mitra na pessoa de Jesus, mas na verdade eles adoravam o Deus Mitra, tá certo? Então o que acontece? Todos que foram perseguidos, eles foram perseguidos e eles queimavam os pergaminhos, que eles andavam com os pergaminhos, que não era a Bíblia, era pergaminhos, e foram queimados esses pergaminhos que eles andavam, e eles pegavam esses que estavam seguindo a Yahushua, que estavam na verdade, e colocavam no Coliseu, e os leões comiam. Eram velhos, homens, mulheres, crianças, tá? Que eram mortos, eram comidos por leões, eram feitos como espetáculos para esse povo de Roma, que eram idólatras, e eles assistiam o espetáculo dos verdadeiros que seguiam Yahushua serem comidos, mortos pelos leões. Era isso que acontecia. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver, tá? E aí o cristianismo foi crescendo. E
aqueles que seguiam a Yahusha, eles foram exterminados para surgir o cristianismo. Foi isso que aconteceu, amados. Tá? Foi isso que aconteceu. Então, aí o que acontece? O Constantino, ele trouxe as práticas do culto mitraico para o cristianismo. E aí surgiu a Igreja Católica, tá certo? Que era o cristianismo. Da Igreja Católica veio a filha, que é o protestante, que é o protestantismo, que são a Igreja Evangélica, que faz parte da Igreja Católica, mas tudo é uma só. O cristianismo, que é uma religião e que eles adoram a Jesus, o Deus Sol. Vejam, vocês podem ver, vamos ver se aqui tem. Vamos ver se aqui tem uma figura do Jesus. Olha, aqui, ó. Você tá vendo isso aqui, ó? Faz alusão ao Deus Sol, ó. Ao Sol. Vocês podem ver a maioria das imagens, tá? Vocês vão ver isso aqui, ó. Isso aqui é referência ao Sol. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver. Tá certo? Eu não vou ler tudo para vocês, porque aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui, ó, é alusão ao Sol, ó. Vocês podem ver, alusão ao Sol. E isso aqui, ó, a cruz veio do cristianismo, que na verdade a cruz significa morte, tá certo? Porque Yahusha, ele não morreu na cruz, ele morreu no madeiro. Ele morreu de costa. Tem até um versículo em Isaías que fala isso, que ele morreu de costas. Tá certo? Eu vou até pesquisar depois esse versículo e vou mostrar para vocês. Vejam, tá? Então, é adoração ao Deus Sol que eles adoram, tá? E Yahusha não morreu desse jeito. Ele morreu no madeiro, numa estaca, no madeiro, tá? E de costas, tá certo, amados? Vamos ver. Mas eu vou colocar isso aqui para vocês, tá certo? Porque é muito grande. Eu não vou ler. Aqui a Trindade, ó. Falo sobre a Trindade aqui, tá certo? Ó. Mas isso aqui é mentira, porque a Trindade não existe, que a gente já viu. Olha aqui, amados. Isso aqui é símbolo maçônico, tá? Olha. Símbolo maçônico. Pode pesquisar isso aqui na maçonaria, que isso aqui é maçônico. Por quê? Porque todas as religiões, até o cristianismo, vieram da maçonaria. Então vocês podem pesquisar que as igrejas foram fundadas por maçons. Por quê? Porque tanta política, como a gente leu, né, no vídeo do Tio Lu, a gente leu que a política a religião e a política, né, tá até na Bíblia isso, que foram juntar os mestres da lei, os políticos da época de Herodes, foram falar com Yahusha. Por quê? Porque a religião, ela sempre está ligada com a política. E a política e a religião são da maçonaria. Faz tudo parte da maçonaria. E a maçonaria que fundou a república, a maçonaria que fundou as religiões e a maçonaria que fundaram todos os templos. Evangélicos, católicos, espíritas, macumbeiros, todos esses templos vieram da maçonaria. E todos esses templos adoram um único Deus, que é o Deus falso, que é Terron, o Deus desse século, que segundo o entendimento dos incrédulos, escrito em 2 Coríntios 4:4. Porque o verdadeiro Deus, Yahweh, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, como está escrito em Atos 17:48, em Atos 17:24. Então vocês vejam bem o que é o cristianismo, tá? E o cristianismo matou muitos, amados. Muitos foram mortos por causa dessa religião, tá? Que se fundiu no mundo, enganando a muitos. Inclusive, está escrito em a cruz, ó. Isso aqui tudo é coisa de terrônica. Não tem nada a ver com Yahweh, tá? Eu vou deixar esse link na descrição para vocês, tá certo? Para vocês lerem, porque eu não vou ler, tá, amados? Porque realmente a minha vista não tá aguentando, tá? Então vocês vejam bem. Aí vocês avaliam as imagens que estão aqui, tá certo? E peça ao Pai para mostrar, porque o Pai mostra. Olha, eu vou colocar isso na descrição, tá? Desse vídeo, certo? Olha. Aqui eu conto a história, conta o cristianismo todo, como surgiu o cristianismo. Vocês vão ver aqui, tá certo, amados? Então, deixa eu aqui voltar aqui, ó. E vou colocar aqui para vocês
Acho que é Apocalipse 14, 13, eu acho que é. Eu acho que é Apocalipse 14, 13. Ah, olha. Então vocês veem, é muita coisa mesmo que mostra aqui. Aqui conta muita coisa, tá certo? Para vocês não terem dúvidas de que esse cristianismo aí é uma religião, sim. E ela é uma religião satânica, não tem nada a ver com Yahweh, até porque Yahweh ele não está em religião. A verdadeira religião, como a gente já leu, está em Tiago 1,27. A religião pura e imaculada que Yahweh aceita é esta, que visite os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se abstenham da contaminação do mundo. Esta é a religião verdadeira, tá certo? Então aqui, amados, vou querer ver aqui com vocês outra coisa aqui, tá? Deixa eu ver aqui Apocalipse. Eu acho que é Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse. Eu acho que é 14, amados. Eu acho que é 14, 13. Se não for, aí é 19, 13. Mas eu acho que é 14, 13. Não é esse, então. Então vamos ver aqui no 19. Vamos ver aqui, versículo 13. Ah, sai, né, do versículo, interessante. Vamos ver se é esse. Aqui. A sua capa estava encharcada de sangue, ele se chama Palavra de Yahweh. Não, mas não é isso que eu queria mostrar para vocês não, gente. Gente, não era isso que eu queria mostrar para vocês. Era outra coisa. Era outra coisa, mas deixa que depois eu vou lembrar. Depois eu vou lembrar, tá? Mas aqui para vocês verem que a Yahushua é a palavra. Não é a Bíblia, é Yahushua que é a palavra. Mas não é isso que eu queria mostrar para vocês não. Tá? Porque eu esqueci, gente, que horror. Eu me lembrei, tem hora que eu esqueço as coisas. É impressionante, tem hora que eu esqueço. Tá? Então vamos voltar aqui. Depois eu vou lembrar e falo com vocês o que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Mas a princípio, o cristianismo é uma religião, tá certo? E ela é politeísta porque ela acredita em 3 deuses em um, tá? E sendo que Yahushua, ele não é Deus, ele é filho de Yahweh, e Yahweh é o único Deus verdadeiro. E os dois estão um no outro, né? O pai está no filho, o filho está no pai, mas o pai não é o filho não é o pai. Eles são um no entendimento no espírito, certo? Como a gente viu, tá? Então, vocês vejam bem que ele aqui está jogando, botando aqui como que se o cristianismo não fosse religião, tá certo? É isso que ele está falando aqui. Veja, vou voltar aqui um pouquinho para a gente ver. Para você ser grande, você busca título, você busca posição, os primeiros lugares e a ostentação. Mas no cristianismo, quem quiser ser grande, começa sendo pequeno. Ele vai servir aos irmãos e não ser servido. E não ser servido. O que Jesus disse sobre isso no verso 12? Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quem se exalta em nome de Deus, nos dias de hoje, no dia do juízo, vai ser humilhado diante dos homens e diante de Deus. Perfeito, é isso aí. Mas isso, Yahushua está falando para os líderes religiosos. E em Mateus 25, né, quando ele disser assim, Senhor, em teu nome, expulsei demônios. Ah, não, acho que não é Mateus 25, não, acho que é Mateus 7. Ou é Mateus 23 ou é Mateus 7, eu não estou me lembrando, não é 25 não, tá, mas muitos vão dizer assim, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz milagres, em teu nome falei em línguas, em teu nome eu fiz, em teu nome. Quem vai falar isso para Yahushua? Os líderes religiosos, porque são os líderes religiosos que expulsam demônios, não são? E aí Yahushua dirá abertamente, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, nunca vos conheci. Vai falar para quem? Para esses líderes religiosos, que não são pastores,
porque o único pastor é Yahushua. Vamos continuar. A religião busca a exaltação humana. O cristianismo faz com que nós sejamos servos. Que nós vivamos. Veja, amados, ele está tirando o cristianismo como o cristianismo fosse Jesus. Tá certo? Ele está botando assim, tipo, a religião é uma coisa, o cristianismo ele é Jesus. Ele está levando a pessoa a entender que o cristianismo está na parte de Jesus, não na parte de uma religião, mas na parte de Jesus. Para a pessoa não se ligar que o cristianismo é uma religião. Vocês estão entendendo a jogada dele? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. De Deus. A religião busca a exaltação humana. O cristianismo faz com que nós sejamos servos e que nós vivamos para servir a Deus. Por que Jesus condenou então essa religiosidade farisaica? Primeiro porque esse tipo de atitude que Jesus acabou de descrever, ela impede que as pessoas sejam salvas, e não somente isso, impede que outras pessoas sejam salvas, como ele diz aí no verso 13. Exato, amados, é isso aí. Ele impede que as pessoas sejam salvas, impede que outras pessoas sejam salvas. Só que as pessoas que ele está falando aqui, por que Yahushua falou isso? Aí ele fala, né? Ele impede que as pessoas sejam salvas, mas as pessoas que ele está falando aqui são os líderes religiosos. Por quê? Porque eles fazendo isso, eles não serão salvos. E ainda impede que outras pessoas que sigam esses líderes religiosos não sejam salvas. É isso que Augusto está falando aqui. Só que o Augusto Nicodemo está tirando a dele da reta, está tirando os líderes religiosos da reta e está colocando como se fossem as pessoas, e não eles como líderes religiosos, porque o texto aqui é bem claro, e Augusto está falando a respeito dos líderes religiosos, tá certo? Então eu vou voltar aqui só um pouquinho aqui para vocês verem o contexto. Veja. A atitude que Jesus acabou de descrever, ela impede que as pessoas sejam salvas, e não somente isso, impede que outras pessoas sejam salvas, como ele diz aí no verso 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Quando nós fazemos esta aplicação para nós hoje, nós percebemos como a religiosidade ela tem consequências terríveis. Pessoas que são religiosas, mas que não são salvas, elas acabam dando um péssimo exemplo. Elas não entram no reino de Deus e acabam sendo um tropeço para aqueles que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque... Veja, amados, e Yahushua estava falando isso para os líderes religiosos. Veja aqui o verso 13, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, líderes religiosos, porque Yahushua falava assim, não era com o povo, era com os líderes religiosos daquela época, tá? Eram com os escribas e fariseus que faziam parte dos sacerdotes daquela época, os mestres da lei, os doutores da lei, né, que é mestre da lei, e os líderes religiosos. Era com esses que Yahushua tratava desse jeito. Porque nem o Terron, que é Satanás, Yahushua falava desse jeito com o Terron. Quando Yahushua ele foi levado ao deserto para ser tentado, ele não falou para Terron, guia cego, hipócrita, serpente. Ele não falou isso para Terron, para Satanás, né, que o nome dele é Terron. Ele não falou isso. Ele falou: arreda-te, Satanás. Ele falava assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Vocês vejam bem que quem foi inimigo de Yahushua, quem é o inimigo de Yahushua, na verdade, é o sistema religioso. Tá certo? Por isso que Yahushua tratava os líderes religiosos desse jeito. Vocês podem ler, amados, aqui, ó, em Mateus 4. Quer ver só? Acho que é Mateus 4 que está escrito, ó. Veja bem. Mateus 4. Veja. Então Yahushua foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, por Terron. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse... O tentador, ou seja, Terron: se você é filho de Yarro, mande que estas pedras se transformem em pães. E Yahushua respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Yarro.
Então Terrom o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Arro, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que vocês não tropecem em alguma pedra. E Arruxa lhe respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois, Terrom levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse: tudo isto lhe darei, se você me prostrar e me adorar. E Arruxa lhe disse: retira-te, Satanás, ou seja, retira-te, Terrom, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então Terrom deixou e antes vieram e serviram. Vocês vejam que Arruxa não falou para Terrom: raça de víboras, serpentes, hipócritas, guias cegos. Ele não falou isso para Terrom, mas ele falava isso para os líderes religiosos. Então vocês vejam bem, tá certo? Deixa eu ver aqui, amados, como é que está escrito, mas isso é para os líderes religiosos, amados, vocês não tenham dúvidas disso. Tá? De que Arruxa ele falava assim para os líderes religiosos, não eram para outros. Tanto é, sim, agora eu me lembrei, é Apocalipse 22, deixa eu ver aqui, Apocalipse 22, deixa eu ver aqui, amados, cadê? Me lembrei que eu queria falar com vocês, amados. Apocalipse 22, cadê? Eu acho que tá pra cá, cadê? Ó, 22:15. Vamos botar aqui nessa aqui, vamos pesquisar aqui, amados. Apocalipse 22:15. Depois eu vejo aqui, ó. Ai, que bom que eu me lembrei, amados, porque tem hora que eu esqueço mesmo as coisas, sabe? 22:15. Veja bem, olha quem Arruxa está falando, olha. Mais fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Olha, essa aqui está assim. Fora ficarão, fora da onde? De Sião, da salvação eterna. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Quem ama e pratica mentira? Os líderes religiosos. Ora, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Fora ficam os cães e os feiticeiros. Ó. Fora acham-se os cães. Tá? Ou seja, que cães são esses? Não são cães animais. Veja, quem são esses cães, amados? Vamos ver aqui em Isaías, para vocês verem de quem Arruxa está falando que vai ficar fora da salvação, que não vai ter salvação para eles. Tá? A gente já leu aqui Isaías, mas eu não tenho pressa nenhuma. Eu leio quantas vezes for preciso para as pessoas poderem ver, enxergar a verdade e sair do engano da religião. Ó, Isaías 56, 10 e 11, vamos nós. 10 e 11. Veja, quem são, certo? Olha, os guardas do meu povo são cegos, eles não veem nada, todos são como cachorros mudos que não podem latir, estão sempre deitados, dormindo. São uns preguiçosos que gostam de dormir e de sonhar. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem os seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses. Olha essa. Os atalaios de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Vejam. Aqui, ó.
Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, todos gostam, se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos têm exceção. Amados, esses cães que Yahushua está falando são os pastores, líderes religiosos, pastores, padres. Por isso que Yahushua disse, que a gente leu, que o próprio Nicodemo falou, não chameis ninguém de pai. Quem é pai? Pai não é pai físico, pai biológico. Mas o que ele está falando aqui de pai é pai no sentido espiritual, líder espiritual, pai de pastor, de padre, de guru, de mestre, de rabino, tá? É isso que a Rússia está falando, porque um só o nosso pai que está no céu, que é o único Deus verdadeiro e Yahweh, ele é o nosso pai. E não chameis ninguém de mestre, de pastor. Por quê? Porque um só é o vosso mestre, é o vosso guia, é o vosso pastor. Quem é? Yahushua. Escrito em João 10, ele é o único pastor. Então, quando vocês chamam outros de líderes religiosos de pastor, Yahushua não é o pastor. Por quê? Porque esses líderes estão no lugar de Yahushua. Como a gente já leu em João 10. Aqui, ó, os cães são vorazes, nunca se pode fartar. Aqui, ó, todos sem exceção, amados. Então, vocês vejam que a Rússia está falando acerca de líderes religiosos. E o Augusto Nicodemos, de uma maneira maliciosa, está botando em cima do povo, está colocando como religiosidade, tirando o cristianismo como religião, mas botando como Cristo, tá certo? Dando o povo a entender como se fosse Cristo, não uma religião. E colocando, tirando a ele da reta, os líderes religiosos da reta, e botando as pessoas, a culpa nas pessoas, como se Yahushua estivesse dizendo isso para as pessoas. Mas vocês vejam bem que Yahushua está falando isso para os líderes religiosos, tá certo? Então vamos continuar. Devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Gente, da mesma forma, a religiosidade às vezes é uma capa para pecados mais sérios. Eu já acompanhei casos e conheço casos de gente que estava na igreja, super zeloso, frequentava todas as reuniões de oração, não perdia um culto, ela tinha várias atividades, exercia ministérios, era oficial da igreja, e de repente se descobre que tudo aquilo era uma capa, que na verdade aquele homem era desonesto, aquele homem era ladrão, casos de imoralidade, de bater na mulher. Mas na igreja ninguém suspeitava. Às vezes a religiosidade é uma capa apenas para esconder pecados graves e terríveis. Por isso Jesus condena a religiosidade. Pois Yahushua, ele condena os líderes religiosos que praticam a religiosidade. Porque não é a religiosidade que Yahushua condena. Ele condena os líderes religiosos, porque eles sim praticam a religiosidade numa religião onde Yahushua não habita. E eles próprios que levam as pessoas à religiosidade. Porque quando Yahushua fala aqui, amados, veja, quando ele diz no verso 13, é de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, líderes religiosos, mestres da lei, líderes religiosos, sacerdotes. São para eles que Yahushua está falando, está se referindo. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, como vocês mesmo viram, a gente viu em Apocalipse 22:15, que eles ficarão de fora da onde? Do reino. Tá certo? Eles ficaram de fora, todos ficarão de fora, sem exceção. Só aqueles que se arrependerem, saírem do engano e saírem da religiosidade e falar, como o caso do irmão Edinho. O irmão Edinho, ele foi pastor, líder religioso, mas ele viu que estava errado, se arrependeu, saiu e hoje ele está falando a verdade, falando de Yahushua. Então Yahushua teve compaixão. Yahushua teve compaixão e o irmão Edinho, ele sim, ele será salvo, ele está salvo, vai para Sião, por quê? Porque ele se arrependeu. Mas esses que não se arrependem não terá misericórdia, mas não terá. Por quê? Porque eles não se arrependem, eles sabem que estão errados. E principalmente Augusto Nicodemo sabe que está errado, porque ele é teólogo e bacharel em teologia. Então ele sabe o que ele está fazendo, ele está enganando. E sabendo que está enganando. Ele não está enganando por estar enganado, como era o caso do irmão Edinho. O irmão Edinho enganava
porque ele estava enganado, ele pensava que estava fazendo a vontade de Deus. Tá? Mas quando ele descobriu a verdade, ele saiu e hoje ele está falando a verdade. Mas esses não, e é contra esses que a Arusha está falando, amados. Tá certo? E a Arusha, ele combatia a religiosidade, sim, mas ele combatia os líderes religiosos, porque são os líderes religiosos que praticam a religiosidade na religião. E eles que induzem as pessoas a praticar a religiosidade. Tá certo? Porque Yahusha e nem Yahoo estão nem em templos e nem tampouco nas religiões, e nenhum ato religioso. Eles não estão, eles estão do lado de fora, esperando aqueles que querem sair desse fardo pesado que é a religião, para ir para o fardo leve que é Yahusha. Tá certo? Então aqui, ó, veja bem. Ai de vós, escribas e fariseus, líderes religiosos, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazem longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Não é contra os líderes religiosos que a Rússia está falando isso, amados? E Nicodemos está jogando para o povo. Vocês vejam bem. Deixa eu voltar aqui um pouco para vocês verem. Olha. Pecados graves e terríveis. Por isso Jesus condena a religiosidade. Porque o religioso, ele fica se justificando. Ele se justifica através dessas práticas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Por isso que Jesus condenou os fariseus, porque a religiosidade leva as pessoas ao inferno. As pessoas que praticam aquilo que Deus não mandou, ou praticam aquilo que Deus mandou pelos motivos errados. Elas podem parecer religiosas, elas podem enganar o seu coração com atos religiosos. E na verdade nunca nasceram de novo, nunca foram regeneradas. Não conhecem a graça de Deus, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Por isso que a religiosidade é tão perigosa e perniciosa e conduz para o inferno, porque a pessoa pensa que porque ela é religiosa, porque ela vai à igreja, porque ela dá dízimo, porque ela está no ministério, porque ela é pastor, porque é pregador, ela pensa que aquilo é uma evidência de que ela está salva. Pode não ser. Por isso Jesus adverte: ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês conduzem outras pessoas à condenação. Ai de vós. Exato. Eles mesmos, líderes religiosos, que ele não fala, em nenhum momento ele falou líder religioso, ele falou de pastores, mas tipo outros pastores, não do pastor da igreja dele, mas de outras denominações, tá? Porque a jogada dele é essa. Tanto que ele pega e fala da Universal, fala de um monte de igreja, tipo, para justificar que a igreja dele é a certa. É a religião correta é a dele. Tá certo? Então veja, não é isso mesmo que eles fazem? Praticam atos religiosos? É isso, amados. E Yahush e Yahweh, ele não habita nesses lugares. Esses lugares são lugares de trevas. Tá certo? São lugares de terror que habita nesses lugares. E que aceita esse dízimo, oferta. Aliás, nem Terron aceita isso, né? Porque quem aceita mesmo são os líderes religiosos. Tá certo? Porque o dinheiro fica para eles. A verdade é essa. Tá? Então, vejam bem, Yahusha, Yahweh, ele não habita nem em templos feitos por mãos humanos, como está escrito em Atos 7, em Atos 17, vocês podem ler. Em Hebreus 9 também diz que Yahusha não entrou em templo feito por homens. Tá certo? E eles também não aceitam essas práticas. Então, ele está dizendo aqui, tipo, que se a pessoa for religiosa, tiver com atos religiosos e ir para a igreja e dar dízimo da oferta, não será salvo porque está praticando atos religiosos. Porém, ele não diz para a pessoa que dar dízimo de ofertas e ir para o templo físico são atos religiosos. Ninguém vai ser salvo, amados, por ir num templo de pedra, por ouvir um pastor líder religioso, por dar dízimo de oferta. Por quê? Por tomar santa ceia, por se batizar nas águas, por ir subir a montes, por fazer essas coisas físicas como espiritual. Por quê? Porque isso é prática da lei.
Nós hoje vivemos no entendimento do Espírito, é na adoração do Espírito. O que é adorar no Espírito? Adorar no Espírito é quando a gente crê que nós somos o templo. Então, se nós somos o templo, nós não vamos a templo. Nós somos o templo. É quando a gente crê que Yahushua, ele é a porta estreita. Então nós não vamos para um templo físico. Por quê? Porque para o templo físico, para uma religião, uma porta de uma religião, é a porta larga que nos leva à perdição. Porque a única porta é Yahushua. Ele não é uma das portas, amado. Ele é a porta estreita. E a única porta estreita é apertada. E são poucos que entram por ela. Larga é a porta da perdição. E são muitos que entram por ela. E essa porta é a porta da religião. E Yahushua é o caminho. Então, quando a gente crê que Yahushua é o caminho, a gente não vai para um caminho físico para entrar num templo físico. Nós vamos por um caminho no entendimento que é Yahushua. Tá certo? Então, nós cremos que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o vinho novo que nos dá o entendimento da palavra que é Ele. Então a gente não precisa de ir num templo físico, comer um pão físico, tá? E um vinho, tomar um vinho físico. Não, é no entendimento. E Yahushua, ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come desse pão, que come de Yahushua, nunca mais terá fome. Aquele que bebe da água de Yahushua, nunca mais terá sede. Então, a gente não precisa se batizar nas águas no tanque batismal, tá certo? Para sermos limpos, tá? Porque isso aí é no exterior, é físico, mas Yahushua, ele é a palavra que nos lava. Nós já estamos limpos pela palavra, como ele disse para Pedro, vós já estáis limpos pela palavra. Então, ele é a água que nos lava, que nos limpa. E isso é no entendimento. O verdadeiro batismo, amado, para vocês verem, vou mostrar aqui para vocês o que é o verdadeiro batismo. Vamos ver? O que é o batismo? Porque há um só batismo. Tá? E eles pregam 2 batismos. Quais são os batismos que eles pregam? O batismo que eles pregam é o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, mas só existe um batismo, que é o batismo no Espírito, tá certo? Então vamos lá, 1 João 3, 21. Vamos ver aqui, amados, eu não tenho pressa nenhuma para poder mostrar para vocês, para que as pessoas que estão nesse engano venham sair do engano. Ah, não, 1 João não, 1 Pedro, desculpa, amados, é 1 Pedro. 1 Pedro, me perdoem, tá, amados? 3:21. Eu estava pensando em Pedro e lembrei de João. E escrevi João. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Aquela água representava o batismo. A água que João batizava, o primo de Yahushua, João Batista, batizava na água. Mas por quê? Ele falava, eu batizo com água, mas um virá, que ele é maior do que eu, que não te batizará com água, mas com Espírito. Tá certo? Então veja, aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Yahweh, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Yahushua. Então esse batismo é no Espírito, é no entendimento. Tá certo? Não é mais num banho físico, de um templo físico onde o Altíssimo não habita. Ó, o batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo de uma boa consciência para com Yahweh por meio da ressurreição de Yahushua. Ó, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com o Yahweh, por meio da ressurreição de Yahushua, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo não só do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Yahweh, pela ressurreição de Yahushua. Essa água, figurando o batismo, agora vos salva, não para a purificação da imundície da carne, mas a questão a respeito de uma boa consciência para com Yahweh pela ressurreição de Yahushua, tá certo? Então, olha só, vamos ver aqui agora onde está escrito, pois há um só batismo, para vocês verem
Um só batismo. Veja, que na verdade o batismo foi outra palavra inventada, que não existe. Isso o batismo quer dizer lavar. O lavar. Ó, cadê? Efésios 4. Um só batismo. Vamos ver aqui, Efésios 4. Onde é que está escrito? Há um só corpo e um só espírito. Olha isso, amados. Veja bem. Vou ficar só nessa aqui, depois vocês podem pesquisar, tá? Porque eu vou colocar o link de novo em todos os vídeos do Augusto Nicodemo. Eu vou colocar essa página aqui, esse site, tá? Dessa Bíblia com várias versões, tá certo? Então aqui, ó. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a benevolência, conforme a medida repartida por Yahushua. Então vocês vejam que aqui o apóstolo Shaul, que a gente conhece aqui por Paulo, né? Ele está dizendo aqui também que há um só Deus e Pai de todos. E é só Ele que nós devemos chamar de Pai, não líder religioso. E há um só batismo. Então vocês vejam que todos esses atos que eles falam aqui, que o Augusto Nicodemo está falando de atos de religiosidade, mas ele está falando que esses atos de dar dízimo de a igreja não está errado, segundo ele. Mas está errado, ele sabe que está errado. É esses atos que Yahushua condena, porque ele veio nos libertar desses atos. Tá certo? Ele veio nos libertar da religiosidade. Foi para isso que Yahushua morreu, que ele cumpriu a lei, amado, não como ato religioso. Tá? Veja bem, quando os líderes religiosos, que a Bíblia fala, escribas e fariseus, eles condenavam Yahushua porque eles batiam sempre na lei de Moisés. Ah, porque os seus discípulos jejuam e você. Por que os discípulos de João jejuam e os nossos discípulos jejuam e seus discípulos não jejuam? Aí a Yahushua diz: pode eles jejuar estando noivo com eles, mas haverá dias em que o noivo lhe será tirado e eles jejuarão. Ele está falando do quê? Da morte dele, que ele iria morrer e 3 dias ele iria ficar morto. Mas ele iria ressuscitar no 3º dia. E depois, outra vez, os escribas e fariseus, que são líderes religiosos, falavam para Yahushua: ora, vocês, nossos discípulos, a gente lava as mãos para comer, e você e os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Por que Yahushua não lavava a mão para comer? Tem até um vídeo do Augusto Nicodemos, que eu não sei qual que eu vi, que ele mesmo falou. Ele não lavava a mão porque era ato religioso daquela época. Tá certo? Por isso que ele não lavava a mão antes de comer. Ele não praticava atos religiosos. Quando Yahushua ele cumpriu a lei, não foi cumprir atos religiosos. Ele cumpriu a lei, mas tudo que estava escrito para ele cumprir, para nos trazer a liberdade da gente seguir ele sem atos religiosos, sem julgo da escravidão, amado, da religião, porque a religião é a escravidão. Veja, em Gálatas 5:11 está dizendo assim, ó. Veja bem, Gálatas 5:1. Veja: foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Qual é esse jugo da escravidão? É a religião. Vocês leiam Gálatas 5 todo, que vocês vão ver que o apóstolo está falando da lei, da religiosidade. E é isso que Yahushua combatia. Ele combatia a religião, a religiosidade que os próprios líderes religiosos obrigavam o povo a praticar. Tá certo? E o Augusto Nicodemos aqui, ele está tirando isso, botando como que não adianta a pessoa ir para a igreja e praticar esses atos e estar na religiosidade. Que religiosidade que ele está falando? A religiosidade que ele está falando como uma capa é da pessoa, tipo, não usar brinco, não usar batom, não ir ao cinema, não fazer isso, não fazer aquilo.
entendeu? Dentro do templo físico, e aí a pessoa vai e descobre que a pessoa fez coisa pior. Mas só que a religião que o Yahusha tá combatendo são essas religiosidades, essa religiosidade que eles induzem a pessoa a praticar. Indo a templos, dando dízimos e ofertas, sendo que Yahusha foi o último dízimo e a última oferta dada por nós, porque Yahusha, ele foi dizimado por nós no madeiro, porque o dízimo é morte, tá? Eles dizimavam o quê? Os alimentos eram dizimados, eles tiravam a colheita e levavam a 10ª parte para os levitas. E o dízimo, ele dava o animal ele dava a 10ª parte do animal morto. E a oferta ia andando até o sacerdote. Era entregue ao levita, ao sacerdote levita. Então, Yahusha, ele foi o último dízimo e a última oferta, por quê? Porque ele foi andando até o matadouro, até o madeiro para ser morto por nós, e ele foi dizimado, morto por nós. Então, hoje não há necessidade de a gente dar dízimo e oferta em um templo físico, onde o Altíssimo não habita. Então é contra esses atos religiosos que Yahusha condena, que ele está condenando esses líderes religiosos. Por quê? Porque eles atam fatos pesados e eles não são capazes de mover com um só dedo. É sobre isso que Yahusha está falando, que eles cobram dízimos, ofertas, mandam praticar esses atos, louvores, aonde o próprio Altíssimo diz que das suas canções solenes eu já não suporto mais. Está escrito em Amós, está escrito isso. Entende? Então esses atos todos religiosos o Altíssimo não tolera. Ele não quer isso de nós, amados. Então vocês vejam bem, vou voltar aqui só para vocês verem aqui o contexto, e Yahusha está condenando isso que ele está falando, e Yahusha condena. Ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês conduzem outras pessoas à condenação. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. O que Jesus está condenando aqui é que os fariseus, eles focavam nas coisas secundárias e miúdas e esqueciam o quadro maior, o que era mais importante. E é isso que o religioso faz. Ele está preocupado com as coisinhas pequenas, está preocupado com os detalhes, com arranjos aqui e acolá, e ele se esquece das grandes coisas, das grandes virtudes, dos pontos centrais do cristianismo. Alguém pode estar tão preocupado com as coisas da igreja, da organização, do templo, do andamento dos serviços e aquela atividade toda, fazendo detalhezinho aqui, que a pessoa acaba se esquecendo que cristianismo não é isso. Amados, veja, vocês estão vendo bem que Yahusha, ele falava guia cego. Quem são guias cegos, senão os líderes religiosos, que guiam todos para a perdição? O próprio Yahusha disse, né? Guias cegos, vocês estão indo para o abismo e estão levando outros para o abismo. Tá certo? Então vocês vejam que Yahusha falou isso para os líderes religiosos daquela época. E que estão até aí, até hoje. E ele está colocando isso como? Para as pessoas. E colocando como? Que tipo assim, que a pessoa ela tem que assim, tipo, vamos voltar aqui, só para vocês verem. Olha. Do cristianismo. Alguém pode estar tão preocupado com as coisas da igreja, da organização, do templo, do andamento dos serviços e aquela atividade toda, fazendo detalhezinho aqui, que a pessoa acaba se esquecendo que cristianismo não é isso.
Então, veja, amados, isso. Aí ele falou do templo, que as pessoas estão preocupadas com as coisas da igreja, do templo, mas ele, em momento nenhum, falou, vocês se preocupem em ser o templo? Não. Por quê? Porque na cabeça deles, a pessoa tem que ir à igreja, um templo, tá certo? E não ser o templo. Então, vocês vejam bem. Eu vou parar, amados, por aqui, porque o vídeo já está ficando longo e chega uma hora que, quando fica longo assim, acaba apagando. Já tive essa experiência umas 2 ou 3 vezes, tá? Então, eu vou ver se eu consigo ainda gravar mais o restante desse vídeo, mas vocês vejam que Yahusha está falando, opa, desculpa aí, amados, Yahusha está falando deles próprios, dos líderes religiosos. Não são de outros que Yahusha está falando, ele está falando deles próprios. Tá certo? Então, amados, é isso, tá? Então, eu vou ver se eu consigo gravar mais um vídeo hoje, tá certo? E tomara que dê, né? Porque o de ontem ficou maravilhoso, mas eu creio que esse ficou melhor ainda, porque, né, Yahoo, ele não vai permitir, né, que aqueles que estão nele, que são dele, sejam enganados. Tá certo? Então, eu creio que muitos vão acordar através desses vídeos, tá certo, amados? Então, que a Yahusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahusha, pois foi para isto que a Yahusha nos libertou, foi para a liberdade que a Yahusha nos libertou. Não voltemos ao jugo da escravidão, tá certo? Então, amados, até mais tarde, se o Pai permitir. Tá? Um abraço.